noite a todos os brasileiros e brasileiras. Prestem atenção. Esperando as minhas amigas e os nossos amigos irem chegando para esta live. Adoro o hino nacional. Maravilhoso. O nosso hino nacional é fantástico. Quem nos emociona pode ser brasileiro, não é mesmo? Bom, como eu prometi, neste sábado, a partir das 20 horas, nós daremos continuidade às lives sobre hierarquia arcangélica, né? Como eu disse, querendo incentivar as pessoas, né, a pedir, né, a intercessão desses raios de luz, desses arcanjos e seus anjos nas nossas vidas, aprender mesmo a conversar com os anjos, né? E como eu disse, acredita ou não, não tem importância, né? Vamos aprender, vamos tomar conhecimento, né? Vamos criar os nossos anjos, né? Vamos criar os nossos anjos, principalmente os nossos anjos, ok? E então é muito interessante, porque eu me baseei, tem muita literatura, né, sobre os anjos, muita gente falando sobre os anjos. Mas eu me baseei num livro que eu gostei muito, que é A Hierarquia Espiritual dos Arcanjos, né? Uma iniciação no amor e na luz. Ele é da editora Pensamento, né? É de Maria Huck e o Altrod, se é assim que fala, ok? Um livro interessante que traz muito conhecimento, uma coisa mais palpável para nós, ok? Bom, hoje nós vamos falar de uma luz especial, né? Que é o raio verde esmeralda.
né? Esse raio verde esmeralda, ele pertence, vamos dizer assim, né, ao arcanjo Rafael, né? Arcanjo Rafael significa Deus cura. Então, é a parte curadora do divino, da divindade, né? E então nós vamos falar desse raio verde esmeralda do arcanjo Rafael e seus anjos, né? E quando nós falamos disso, nós estamos falando do quinto raio. O quinto raio, então, é o raio da luz verde esmeralda. O dia dedicado a ele é a quinta-feira, ok? Também temos um planeta cuja influência desse raio verde esmeralda é Júpiter, o planeta Júpiter, né? Ele produz uma vibração cuja tonalidade é Mi maior, né? E tem uma vogal correspondente que é o O, ok? Se você quiser usar pedras preciosas, se você ama as pedras preciosas, semi-preciosas, você pode usar a esmeralda, a turmalina verde, o peridoto verde, né? E também, se você curte a utilização de óleos etéricos, também, que é uma delícia, né? As fragrâncias do narciso, da giesta e da madressilva. Não sei se é muito fácil encontrar essas essências, né? Mas compensa procurar. No que diz respeito ao som, né? Podemos ouvir Beethoven, a sonata ao luar de Beethoven, tá? Podemos ouvir Adágio, né, de Max Bruch, também maravilhoso o Adágio. Gente, ele realmente é curativo, não é? Interessante, né? E podemos ouvir também Mozart, ok? Bom, então vamos lá. Esse arcanjo e todos os seus anjos, né? A esfera do arcanjo Rafael, com todos os seus anjos, nós já dissemos, eles regem o âmbito da luz verde esmeralda, que provém diretamente, gente, do coração da divindade, né? Por isso que é curativo, né? Ele vai cuidar da saúde do nosso corpo, mas também do nosso espírito e da nossa alma. Rafael cuida também da ordem, mas no sentido de uma organização cósmica, uma lei da verdade e os aspectos da cura, ok? Como ele vai fazer isso? Ele vai transformando as falsas estruturas do nosso pensamento, né? E vai renovando nossas energias, aquelas energias que estimulam a vida, a vontade de viver, a alegria de viver. Então, a tarefa do arcanjo Rafael e dos seus anjos é a de elevar certos padrões de pensamentos que nós temos para uma vibração mais alta e que possa corresponder à ordem e a uma verdade cósmica. Inclui também o amor ao próximo, o interrelacionamento humano, e vai irradiando e vai fazendo ressonância sobre a matéria, o nosso corpo físico, ok? Então nós podemos dizer que nesse raio verde, olha que interessante, vibra duas cores. O azul, que é relacionado com a fé, que é do arcanjo Micael, e o amarelo, que é da sabedoria divina, ok? Então o verde, ele vai surgir, né, da frequência do azul, da fé, e do amarelo, que é a sabedoria divina.
O verde, ele simboliza o novo crescimento e é o alimento que vai produzir vida aqui no nosso planeta. Nós temos o verde da vegetação, nós temos... Por quê? Porque é formada pela clorofila das folhas, né? E pelo processo da fotossíntese, nós temos o oxigênio, né? E os nossos pulmões, então, recebem todo o oxigênio que é necessário para a nossa saúde. Podemos dizer que no verde mais escuro junta-se uma energia que mantém coesa, sabe, a força da vida. No potencial dos 4 elementos, nós sabemos que os 4 elementos, fogo, ar, terra e água, vibrando nas cores vermelho, azul, amarelo e verde, né? E quando nós contemplamos o verde, né, nós sabemos que nada mais é do que a junção das outras 2 frequências, né, que é o amarelo e o azul, ok? E o mais engraçado é que quando nós observamos a luz solar, produz um forte reflexo vermelho quando nós fechamos os olhos e surge na nossa retina uma imagem muito brilhante do rubi, né? Eu vou explicar. Por exemplo, se você fixar os olhos, ok? Numa cor verde esmeralda, firmemente, ao fechar os olhos, nós vamos ver ao redor desse verde esmeralda a cor vermelho rubi, né? Eu já vi tantas vezes, né? Tenho certeza disso. Então, veja que é uma cor complementar, né? Assim que você focaliza o verde esmeralda, fecha os olhos na retina e imediatamente faz um círculo de vermelho rubi ao redor do verde esmeralda. Muito lindo mesmo, né? Então, o que isso nos revela, né? Revela que o verde da luz, ele contém qualidades abrangentes que se estendem na mesma intensidade, criando, aqui é que está o segredo, um centro equilibrado entre esses polos, né? E equilibrando, harmonizando o físico e o espiritual. E vai transmitir, então, para nós uma harmonia fantástica, um bem-estar, né? E é por isso que Rafael é conhecido como o arcanjo do centro do equilíbrio, ok? Então, nessa dimensão, ele cria, com as qualidades da luz verde, né, novas dimensões. E ele vai possibilitando recomeços, e esses recomeços devem ser aceitos e realizados com muita confiança nas nossas próprias forças, nesse equilíbrio e nessa harmonia interior e do cósmico, né? Portanto, no raio verde da luz vai atuar uma energia extremamente construtiva, renovada e transformadora. E ela vai servir de diretriz nas situações e nos caminhos da nossa vida. Ok? Então, que estejamos dispostos a segui-la para poder alcançar esses objetivos maiores que todos nós almejamos.
Vale ainda aqui ressaltar que na luz verde aparece um contraste de vibração. Então, são dois campos opostos, né? E engraçado que a gente pode ver no temperamento do ser humano, vamos colocar aqui o temperamento sanguíneo, né? Que é o colérico, e vamos colocar do outro lado o temperamento melancólico, né? Aquele com tendência à depressão. Nós vamos ter aqui duas frequências, do azul e do amarelo. Mas são dois opostos, né? Que ao se encontrarem, se completam e criam um todo harmônico e bastante pacífico, né? Formando uma união equilibrada. Entendem? Então, um polo, né, uma determinada vibração que produz um tom, também produz um som, lógico, né, de um temperamento mais colérico, e uma outra, né, uma outra vibração que produz um tom, produz um som, de um temperamento melancólico, vão encontrar-se, vamos dizer assim, no centro e produzir um equilíbrio, né? Um equilíbrio vai centrar e trazer paz e harmonia, né? Para essa união, né? Vai surgir daí uma união equilibrada, com certeza, ok? Disso pode resultar uma parceria muito forte e que vai criar e vai manter a vida, com certeza. Então eu pergunto, por que será que essas duas forças opostas e extremas buscaram manifestar-se através da cor verde? A gente fala que a cor verde é a cor da vida, é a cor do centro, é a cor do equilíbrio, né? No verde, né, está a vida, né? Quem não gosta de verde... Eu encontrei na minha vida uma única pessoa que dizia, Vera, eu não gosto do verde. Eu fiquei, nossa, né? Porque é muito interessante uma pessoa não gostar dessa cor verde, principalmente do verde esmeralda, né? Porque é a cor da vida, ok? Então, para poder exercer o domínio da vida, né? E o necessário desenvolvimento espiritual dos seres, nós temos aí essa cor do centro, essa vibração que é do verde esmeralda, emitida diretamente do coração da divindade e expandida através do arcanjo Rafael e dos seus anjos de luz, né? Também podemos encontrar no campo de ação desse verde esmeralda uma diversidade de carências, desejos e anseios. Por um lado, nós temos aquele desejo de bem-estar, de sucesso, de felicidade nos relacionamentos, né? De ter autorrealização, de ter abundância, né? E do outro lado, na polaridade oposta, nós vamos encontrar as mágoas, todos os bloqueios ao nosso progresso, a falta de harmonia dentro dos relacionamentos, aqueles projetos que não foram realizados ou que estão estagnados por alguma razão. Então, se a gente perceber que estas são emoções que sempre nos tornam muito mal-humorados, né? E sem esperança, desesperançados, né? E como consequência, o que vai aparecer, minhas amigas? O medo. Por trás de todo ser humano existe o medo. Esse é o bicho-papão da humanidade. Então, muito medo, muita insatisfação e muita inveja também,
que elas vão sendo intensificadas sempre através dos mesmos campos de vibração, né? Através dos nossos pensamentos, e até encontrar um ponto fraco no nosso organismo físico e vir a manifestação, né? Então, que tal nós prestarmos mais atenção ao sinal verde, entre aspas? Que tal reagir corretamente? Eu faço uma pergunta: será que conhecer a nossa tarefa seria um modo de resolver isso? Acho que é melhor nós nos determos para pensar um pouco sobre o significado oculto no fato de que a nossa vida, de repente, faz-nos grandes exigências, né? Exigências que ainda não enfrentamos. Nesse momento mesmo, olha só uma coisa que nós não enfrentamos, né? E que a vida nos obriga a enfrentar. E, pelo menos aqui no que diz respeito ao nosso Brasil, né? Então, nós somos prejudicados sempre que a gente for deixando essas coisinhas de lado, né? Sempre que nós negligenciamos aquilo que às vezes nos parece assustador ou mesmo muito desagradável, né? Nós vamos empurrando, né, com a barriga, e com o passar dos dias vamos criando uma barreira cada vez maior, mais intransponível, até que finalmente não dá mais para dizer não vou encarar isso, porque vai acabar por representar um bloqueio, um imenso e grande bloqueio para o nosso prosseguimento de vida. Sem resolver, não dá para ir adiante. Então, a primeira regra, convém prestar muita atenção aos sentimentos, principalmente aqueles sentimentos que nos revelam uma limitação, um prejuízo, uma falta de alegria também. Essas situações são situações que sempre nos alertam para que não deixemos, em hipótese alguma, que alguém venha a nos castrar, que venha a nos limitar, que limite as nossas oportunidades, e apenas às vezes por comodismo, né? Nós somos muito acomodados, né? O que não vai levar de maneira alguma para o que se exige de nós, que é a evolução da alma, né? E temos que alcançar essa evolução. No raio verde, com o arcanjo Rafael e seus anjos de luz, nós vamos encontrar muita força, muito impulso para conquistar essa liberdade almejada por nós, né? Siga a intuição, principalmente, siga a sua intuição. Vamos supor que você alimenta um pensamento de melhorar decisivamente toda a situação da sua vida. Então, vai precisar começar a refletir sobre como você vai poder realizar isso e de que maneira, qual é a melhor maneira para fazer isso. De repente, pode surgir na sua percepção intuitiva que você deve fazer um grande esforço, porque sem fazer esse grande esforço, às vezes não conseguirá romper tudo aquilo que está bloqueando o seu sucesso, né? E vai pensar também
como eu posso criar condições para alcançar essa meta desejada? Tem que ser tudo muito bem pensado. Consciente, processo de consciência. Nós sabemos que em todo o ser humano existe uma centelha de genialidade, né? E que nós podemos chamar de luz interior ou a presença do eu sou. Com essa consciência ativada, então podemos entender que somos nós que escolhemos como queremos levar a nossa vida, que escolhemos os valores que a ela vamos atribuir, que também atuamos como co-criadores junto à divindade, porque na verdade esse grande universo se apresenta como uma unidade global, né? Somos todos um. E nós somos então parte desse todo. Podemos dizer um microcosmos dentro de um macrocosmos, né? Existe um interrelacionamento direto entre as características da nossa personalidade e o nosso estado físico. Isso sempre refletirá exatamente naquilo que nos é sinalizado pelo espírito. Então, nós estamos sempre recebendo alguns sinais, né, desse eu superior, inteligentíssimo, né? É só prestar atenção. Por exemplo, olha, quando se trata da causa que provoca uma determinada doença na matéria bruta, nós temos dois fatores que sempre atuam em conjuntura. Nós podemos acrescentar aqui a força espiritual, que é o ponto cardeal, né? O que significa que o nosso espírito criador ativa o propulsor com a força de vitalização que ele tem, né? Ele é uma força propulsora da nossa força, da nossa vitalidade. E vai pôr em movimento toda uma força motriz que começa a emitir vibrações rotativas comparáveis a giros em forma de espiral. Presta atenção. Então, todos ancorados no espiritual, e essas energias também, né? Essas formas de energia em espiral, tanto faz para cima como para baixo, elas vão provocando um aumento, uma força, né? Uma força até as dimensões mais elevadas, né? E ao mesmo tempo, essas informações vão liberando ecos e com a velocidade da luz vão se espalhando no plano da energia etérica, irradiam uma força luminosa cada vez mais forte, cada vez mais abrangente. É um verdadeiro fogo de artifício que se expande pelo céu repleto de estrelas e tem uma capacidade imensa de luminosidade e iluminação. Então, a troca de energia entre elas se densifica visivelmente ao juntar-se a outros campos de forças que são idênticos, né? Então, forma uma imensurável ressonância que vai se estabelecendo, vão se elevando e vão sempre encontrando eco. Entendem? Quando a gente faz o exercício, vou tentar explicar melhor. Quando a gente faz os exercícios dos sons, o A, o E, o I, o O, U, né? Eu já disse, o nosso corpo parece um violão. É como se fosse a caixa do violão.
Quando a gente faz o som, né, com os olhinhos fechados, prestando muita atenção, a gente vai perceber que cada vogal, nós vimos aqui, que no caso do arcanjo Rafael e seus anjos, é a vogal O. Né? Nós vamos perceber no nosso campo áurico, ao redor das pessoas, no ambiente, essa energia circulando, entende? Rodando. E roda para a direita, vai energizando, roda para a esquerda, vai limpando, e eu digo, deixa a energia fazer o trabalho que ela precisa fazer, tá? Se você sente que ela está circulando num movimento para a direita, deixa ela fazer a energização. Se você percebe que ela circula no sentido anti-horário, deixa ela fazer, limpar tudo que está estagnado ali no campo. Ok? Você pode interferir, mas nesse momento não interfira. Deixa ela fazer, porque há uma sabedoria por trás disso. Então eu deixo ela se movimentar no sentido que ela quer. Ok? Até parar. E daí, você pode imprimir velocidade, né? Pela força do seu desejo, do seu pensamento, você começa a imprimir mais velocidade naquilo. Ok? É muito bonito, é muito interessante. A gente percebe realmente essa energia se manifestando através, né, como observador apenas. A gente fica somente como observadora. E se a luz surgir verde, você deixa ela verde. Se ela surgir violeta, você deixa ela na frequência violeta. Se ela surgir na violeta, ela vai girar muito rapidamente. Muito rapidamente. Porque ela vai limpar mesmo, ela vai desimpedir todo aquele campo que está ali com energias estagnadas e precisa ser remexida, removida. É muito bonito, realmente é muito bonito, tá? Portanto, esse giro, né, conforme a velocidade dele, você pode se transformar num astro muito luminoso. Eu já vi o meu corpo de luz girando, né, numa velocidade, num brilho de um cristal muito intenso, realmente, né? E à medida que você se torna luz, um astro luminoso, você vai, né, irradiando, iluminando todas as outras coisas que estão ao seu redor e que são mais frágeis ou mais, né, não tem uma potência, um poder maior. Entendeu? Bom, no entanto, em oposição a tudo isto, todas as visualizações preenchidas com energias negativas, ok? Vão fazer o quê? Elas vão caindo em queda livre para a Terra, para aqui se estabelecerem e se expressarem, né? Tais como as reações descabidas e tempestuosas explosões emocionais, de mal-estar físico ou de estados dolorosos que se expressam em algum lugar do nosso corpo físico, né? Dá a impressão até que a gente vê o vermelho, né? Quando a dor é muita, quando a raiva é muita, né? Está vermelho de raiva. Vermelho de raiva. Está numa vibração muito baixa, muito negativa. E aí vai se densificando e vai aglomerando aquela coisa, aquela energia, né? Vai grudando no nosso campo. Vai ficando ali, né? Impregnando o nosso campo, porque é
como se ela ficasse pesada e por causa da força da gravidade, aquilo desce. Desce e fica aqui, né? Como uma auto-obsessão mesmo. Bom, então dá para você saber qual foi a verdadeira origem do seu pensamento, não dá? Quando você está explodindo de raiva, vermelha de cólera, você já sabe que tem um pensamento ali, né, poderoso, se expressando no seu campo, de quem estiver perto. Sai de perto. Sai de perto que a coisa vai bombar. Pá. Então, olha, amigas, a fala corporal, todos os sintomas nos apontam sempre para causas espirituais da doença. Por exemplo, vamos falar, os problemas digestivos diz que algo é, espiritualmente falando, indigesto e que não pode ser liberado, porque nós não nos sentimos em condições de elaborar fisicamente aquela emoção, aquele sentimento. Há uma discrepância entre compreender, digerir e conseguir a liberação, né? Então leva a distúrbios físicos, né? Causa e efeito, ideia e corpo. É um marcador do desenvolvimento espiritual e da incapacidade nossa de colocar em funcionamento uma regeneração na saúde, nas nossas células. Hoje tão divulgado, né? Conversa com as células. Vamos regenerar as células, vamos curar o corpo físico. Primeiro lá o pensamento negativo, depois a emoção e depois a energia, o corpo da vitalidade. Entendido? Por exemplo, quando a gente faz assim o relaxamento, né? Vai indo. Quando chega, né? Observa toda a sua área digestiva, né? O seu abdômen, os órgãos que estão ali, o estômago, o fígado, né? Pâncreas, vesícula, etc. Observa cada um desses órgãos, conversa com eles. Eu te amo, eu estou observando vocês, estou vendo, estou pedindo, estou agradecendo, muita gratidão pelo bom funcionamento. Eu sei que vocês são o órgão da digestão, então eu digiro muito bem os meus alimentos, eu digiro as minhas emoções todas, eu digiro todos aqueles pensamentos negativos. Eu vejo aqui o elemento fogo, um fogo amarelo, vibrante, queimando, né? Fazendo todo esse processo de digestão, né? Eu deixo, né? Eu vou digerindo. Eu vou assimilando. E depois eu vou eliminar também. Ok? Não. Eu elimino, né? Todo o passado, eu elimino todas as coisas ruins. E por isso eu vou digerindo. Minha digestão é fantástica. Entenderam? Por aí. Essa é a conversa que nós temos que ter com todo esse aparelho aí digestivo, né? Com essas gastrites, com essas úlceras, a má digestão. Tudo falta de digerir algumas coisas na nossa vida, ok? Portanto, perceberam que essa atuação é só nossa? É só nossa. E quanto mais pesada, mais provocativa, né? Mais doenças surgindo, né?
mas sempre poderá ser aliviado e compensado, do mesmo modo como foi criado. Do mesmo modo como nós criamos, né, seja pela força do pensamento, pelas formações energéticas positivas e pela força da luz e pelo nosso desejo, numa espiral ascendente, nós vamos vibrando, vamos acelerando até chegar aos campos espirituais, e ali vamos empreendendo uma grande limpeza. Vamos purificando tudo aquilo que foi manifestado no nosso campo áurico ou no nosso corpo, como doença, como uma necessidade, como privação, ou como mesmo como um sofrimento. Às vezes o sofrimento é opcional, ok? A velocidade da luz, com certeza, ela modifica os estados formados por substâncias sombrias que já foram emancipadas. A luz é a força que penetra tudo. Só a luz. Ela purifica, ela transforma, com certeza. Né? Se o seu campo áurico está denso, cheio de formas, pensamentos escuras e pesadas, grudadas, né? Grudadas aí nas suas costas, no seu pescoço, no seu coração, vamos chacoalhar, vamos fazer a luz girar pela força do nosso pensamento e pelo nosso desejo de limpar e purificar. E vamos colocando luz, né, imprimindo força nessa espiral, porque só a luz que pode remover essas energias estagnadas no nosso campo, pesadas. Então, portanto, curas milagrosas nada mais são do que forças luminosas, espiritualizadas, que entraram em ressonância com fatos físicos e que dessa forma concretizaram uma purificação perfeita na matéria. Purifica, né? Purificar Elohim, né? Tudo aquilo que não é luz. Então isso vai depender com certeza da nossa força criativa, da nossa capacidade espiritual de formação de ideias e visualização. Você tem que desejar e você tem que visualizar e você tem que imprimir força e direção para aquilo. Então, um desejo de direção, né, de direcionar, né, o giro dessa espiral de energia. E também para onde voltamos este nosso olhar quando nos sentimos enredados nessa turbulência espiritual que está precisando de ser purificado. Para onde você quer olhar? O que você quer escutar? O que você quer cheirar? Você prefere o aroma das rosas, dos óleos essenciais? Você prefere o som do Beethoven, né, do Mozart? E você prefere ficar olhando as porcarias que tá por aí? A opção é sua. Relaxa. É sempre a opção, é sempre nossa. Não é fácil não, mas é nossa a opção. Se eu quero viver na lama, eu vou viver na lama. Os porcos gostam de ficar na lama, então é bom para eles ficam lá na lama. Ok? Eles nasceram para aquilo. Nós não, nós nascemos para seguir para a luz. De volta à morada do Pai Celestial. Sempre para cima, em direção aos vórtices de luz maior, buscando as virtudes de amor, de bondade e de compaixão. Eu já falei que o ano que vem é Vênus, né? Esse ano nós estamos, né, com o Sol procurando deixar essa luz forte, brilhante. Para o ano que vem, na esfera de Vênus, nos dedicarmos à compaixão mesmo, amor e compaixão. Então, este ano fortalecer esta luz. E olha o que mandaram para nós ficarmos fortes.
e para reagir, não é para se entregar. Tá tudo certo, eu já disse para vocês. Tá tudo certo. Vamos reagir e vamos aceitar. Aceitar. É difícil, mas não podemos e não devemos entrar naquela tipo de personalidade melancólico, né? E agora, o que eu faço, hein? Puxa a coberta, joga por cima da cabeça, fica no escuro. Não. Eu já disse, Arcanjo Micael, faça as invocações do Arcanjo Micael. Esse ano, eu coloco, e alguns autores, claro, né? Não fui eu que resolvi, alguns autores colocam o Arcanjo Micael nessa Sefira 6 do Sol, Tifaré, ok? Eu também concordo, né? E Arcanjo Rafael, né? Na Sefira 8, que é de Hodi, é Mercúrio, ok? Então invocamos Arcanjo Micael com a sua espada flamejante de luz azul, né? Uma capa de luz, uma espada flamejante Excalibur, né? Uma proteção imensa no nosso envoltório em azul. Fé e proteção. E se você está precisando ser curada, Arcanjo Rafael também, com a luz verde esmeralda, né? Pedindo o quê? Harmonia e equilíbrio dos opostos, não é? Equilíbrio dos opostos, para ficar ali centrada, aceitando, né? Desenvolvendo o amor e a compaixão. E seja o que Deus quiser. Então, sempre para cima, sempre em direção aos vórtices de luz maior, buscando virtudes de amor, compaixão, bondade, fraternidade. Uma tarefa difícil, mas que nós viemos aqui para realizar somente isso. Interessante, não é? E olha que ponto chegamos. Eu também. Ou, se quiserem, se puder, vou falar uma coisa para vocês. Se quiserem e se puderem, vai para baixo, nos vórtices, para baixo, rumo às trevas, onde impera só vingança e desforra. Meninas, eu te falo, eu tive uma experiência, tanto de ser puxada para cima, num vórtice muito violento, difícil de aguentar também, e num vórtice para baixo, em direção ao buraco da escuridão. Horroroso também. São duas forças imensas e contrárias. Não é moleza lidar, nem com uma e nem com a outra, hein? Vou dizendo para vocês. Pensa que é fácil lidar com as trevas, com a escuridão? Não. Pensa que é fácil atingir o centro da luz, da galáxia? Não. São duas forças imensas. Acho que nós não estamos ainda preparados para a velocidade de uma e a velocidade da outra. Ela nos arrastaria, com certeza, para o fim do mundo. Como diz o Dante, né? No livro dele, coisa feia. Então, vamos nos apegar ao Arcanjo Rafael. Nesse momento nós estamos falando do Arcanjo Rafael, porque ele é o curador no reino da luz verde esmeralda. E nele nós podemos encontrar poder, equilíbrio, harmonia dos opostos e o desejo de resolver todas essas situações estressantes da vida, de ter fé, de ter coragem, né? A fé do Arcanjo Micael, né? E a coragem, o equilíbrio e a harmonia
do Arcanjo Rafael. Coragem sempre, sempre. Ancoragem na luz é só o que vai nos dar força e resistência para todo e qualquer momento, principalmente agora. Apenas os impulsos espirituais estimulantes é que nos levarão ao entusiasmo e ao sucesso. O que conta é realmente a força do nosso espírito, que se eleva até a maestria e vai nos possibilitando a realização. Então, de fato, ela se materializará, né? Então, imaginando-nos forte o bastante para poder vencer, né? Tendo confiança em nós mesmos, olhando para cima e para frente, para cima, sempre, ok? Saibam que o complexo de inferioridade, gente, é um grande mal, muito mesmo. Então, respeita a luz, né? Essa força nunca vai nos impor a sua presença, mas ela se coloca à nossa disposição, sempre. Quer sentir o Arcanjo Rafael? Quer sentir esses anjos, essa vibração do verde, do quinto raio, entregando para você carinhosamente essa luz, essa vibração, o som da cura, o som da criação? Todos que anseiam por isso, por essa realização, terão sucesso para a sua alma, para o seu espírito, porque o espírito ele é sempre imortal, ok? Gostaria de falar um pouquinho sobre a força magnífica do eu sou. A gente fala tanto do eu sou. Vamos ver, né? O eu sou, ele simboliza a nossa própria divindade, né? E ela é perfeita, ela é fortemente ancorada dentro de cada pessoa, dentro ou fora, né? Sei que é ancorada em cada pessoa, né? Ela vai sempre permitir a nós escolher o nosso próprio destino, né? Dominar a nossa vida sempre de acordo com os nossos desejos, através do livre-arbítrio, que eu falo, e com sucesso e com eficiência. Depende de nós. Bom, quando reconhecemos todo esse potencial de luz no nosso interior, né? Quando reconhecemos o potencial do eu sou, significa que nós reconhecemos a própria força nossa. Significa que nós reconhecemos esse ilimitado potencial que já vem dentro de cada um de nós, né? E quando estamos unidos a essa força criativa, evitamos usar mal a palavra eu sou, empregando em afirmações negativas, negando a luz. Não utilize a palavra eu sou em afirmações negativas. Jamais. Poder e dignidade são as insígnias de um imperador, né? Esse ano é o 4, que é ciente da sua posição e influência. Todo imperador usa da sua autoridade. Ele sabe que ele é influente, né? Ele sabe da posição dele. E ele sabe que ele pode usar bem ou mal também. Neste momento, né, o imperador, através dos governantes, eles estão usando da autoridade. Tá tudo certo. É o 4, imperando mesmo. Então, assim, fica bem claro que a manifestação do eu sou carrega em si uma força imensa acumulada e que se presta tão somente a ajudar quando a utilizamos com consciência para o bem. As afirmações a seguir servirão de estímulo e auxílio para o fortalecimento da nossa luz interior, ok? Repitam comigo, por favor. Eu sou
a luz do meu mundo e ajo com amor para o bem do todo. Eu sou a força criativa do espírito e transformo com ela todas as sombras em pura luz. Eu sou a força ilimitada da minha vontade e com ela me submeto à vontade divina e à sua lei. Eu sou a verdade, a clareza, a saúde, a alegria e a gratidão. Eu sou a força propulsora para os milagres na minha vida. Eu sou co-criador junto à divindade e, portanto, participo diretamente da criação. Eu sou a realização perfeita do meu plano de vida. Eu sou grata por esse conhecimento que me elevou a soberano da minha vontade. Eu sou parte da luz e, portanto, sou verdadeira e eterna. Ao praticarmos diariamente essas afirmações, vocês verão que será de uma grande ajuda para todos nós, pois o nosso campo etérico se encherá e se densificará, mas com uma energia luminosa. E essa energia luminosa poderá até irradiar luminosidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Depende de quanto a nossa aura pode se expandir. Ok? Gostaria de fazer aqui com vocês os sons das vogais. Não precisamos nos preocupar com se está afinado, se não está afinado, porque vai sempre depender do treinamento e de se fazer diariamente, tá bom?
Está feito. Namastê. Um bom domingo de Páscoa para todos vocês. Beijo no coração.